Hoje eu quero mostrar para você o maior problema das altcoins nesse momento. Eu sei que muitos de vocês compraram altcoins e não tem mais dinheiro para comprar mais nessas quedas. Eu errei, coloquei mais do que deveria em altcoins acreditando numa alta do mercado cripto mais cedo. Só que ela foi adiada e eu quero mostrar para você o que eu estou fazendo nesse momento e quero dar uma luz para você que está nessa situação. Porque assim, existe luz no fim do túnel. Então temos aqui logo de cara já o gráfico do Bitcoin. Perceba que nas últimas semanas nós estamos numa queda contínua e lenta e gradual. É um mercado bem chato mesmo nesse momento. O Bitcoin ele está numa região super importante aqui nos 64 mil dólares e ele está testando exatamente agora este suporte. Se o preço passar dessa linha amarela e cair, ele vai lá para os 59 mil dólares. E depois, se ele cair mais, né, eu até coloquei aqui, daqui para baixo, aí vai ser queda infinita. Então, se ele perder este suporte aqui dos 60 mil dólares, 59 mil mais ou menos, aí vamos ter quedas infinitas no Bitcoin, nas altcoins, no Ethereum e as altcoins vão derreter muito mais. Mas se não, se ele se segurar aqui, né, e continuar lateral, aí beleza, a gente vai se manter aonde estamos neste momento. Já por outro lado, né, pra gente ter aquelas altas super fortes, altas infinitas, né, como vocês gostam de chamar aí, o Bitcoin precisa passar desta resistência aqui dos 73 mil dólares, que foi o seu último topo mais alto, né. Então quando o preço passar, né, daqui pra cima, vai ser alta infinita no mercado, nas altcoins e também nas principais criptos do mercado, Bitcoin, Ethereum, etc, tá? Só que para isso acontecer, nós precisamos de mais catalisadores e mais dinheiro entrando em todo o mercado cripto, coisa que ainda não está acontecendo. Mas eu vou te mostrar algumas coisas que são muito importantes para te acalmar também, né? Até o final você vai ver que ainda temos muito chão pela frente para o bull market, tá bom? Mas desde o último topo, o Bitcoin ele chegou a corrigir aqui quase 12%. Então essa foi uma última grande queda dentro desse bull market, né? Uma coisa importante de acompanhar nesses momentos que tem mais quedas é ver o que os grandes investidores estão fazendo nesse momento. Então acabou de acontecer, olha só, dia 20 de junho, Michael Saylor, ele acabou de fazer uma compra grande de Bitcoin, porque esse é um cara que sempre está comprando Bitcoin nessas quedas e acumulando cada vez mais através da empresa que ele faz a gestão, né? Através da empresa que ele faz a gestão, a MicroStrategy. Então ele adquiriu quase 12 mil Bitcoins adicionais, ao valor aí de 786 milhões de dólares. Ou seja, uma grande baleia, uma grande empresa está comprando nesse momento. Isso é um indicador aí do que a gente tem que fazer, né? Evitar comprar topo e geralmente é muito bom comprar na queda ou Bitcoin, tá bom? Não estou falando das altcoins aqui. Então já entenda isso logo de cara. Bitcoin no geral sempre será bom comprar nas quedas. Já as altcoins depende do caso, tá bom? Mas vocês vão ver isso mais pra frente. Uma coisa que começou a ser muito divulgada no mercado agora, né, nas últimas 24 horas, é que o governo da Alemanha, eles têm ali quase 3 bilhões de dólares em Bitcoin e eles acabaram de fazer uma venda bem grande, né? Eles venderam ali próximo a 200 milhões de dólares há poucas horas atrás. Isso daqui deixou algumas pessoas com medo, né? Porque o Bitcoin já está caindo. Aí as pessoas olham isso, né? Falam, nossa, 200 milhões é muita coisa, né? Dá mais de 1 bilhão de reais só essa venda que eles fizeram agora. Aí as pessoas ficaram um pouco em pânico, né? Nossa, o mercado vai cair mais, né? Então, se eles estão vendendo, será que é hora de vender também? Até saíram notícias que contribuem com o FOMO do mercado, ou seja, aumenta o medo aí do mercado. O governo alemão inicia a liquidação massiva de Bitcoins, provocando nervosismo no mercado. Aí muita gente atrelou essa queda do Bitcoin com essa venda aí do governo alemão, mas se a gente colocar em perspectiva, o valor é muito pequeno pelo valor de mercado. Hoje o valor de mercado do Bitcoin está ali no 1,4 trilhão mais ou menos de dólares, tá? Então uma venda de 200 milhões não é nada para o mercado consegue absorver isso facilmente, tá bom? Então não é isso que está causando as quedas, na verdade é outro fator. Isso também já fica muito claro quando a gente pega outros mercados de renda variável que também são enormes, né? E que tendem a oscilar junto com o Bitcoin, cada vez mais parecido. Então pegando o gráfico do S&P 500, o gráfico do Bitcoin e o gráfico da Nvidia, das ações mesmo da empresa Nvidia, que se tornou a empresa mais valiosa do mundo recentemente, né? Essa empresa especificamente, ela tende a acompanhar bastante o mercado cripto. E olha só o que aconteceu, né? Vemos o gráfico que é bem parecido dos três ativos, né? Temos do Bitcoin aqui, temos do S&P 500 aqui em verde mais claro e temos da Nvidia aqui em preto. E se olharmos bem próximo aqui, que é onde nós estamos neste momento, dá para perceber já, ó, que o mercado no geral está caindo, não é só o Bitcoin. Então, principalmente as ações da Nvidia também tiveram correções nos últimos dias, né? Então o Bitcoin caiu, ele caiu um pouco mais e está há mais tempo caindo, só que a Nvidia caiu, o S&P 500 parou de subir, ele não chegou a cair muito, né? Ele estava numa alta desenfreada aí no início do ano
e agora ele deu uma estagnada. Então o mercado de renda variável no geral, ele parou de subir. Então não é uma coisa só de cripto, né? É uma coisa mais geral. E olhando aí principalmente para o Bitcoin, né, nessa queda, para a gente ficar mais tranquilo com o que acontece, usando o modelo Stock to Flow, que basicamente ele considera o Bitcoin como uma reserva de valor, como se fosse uma commodity também, que utiliza esse tipo de modelo gráfico para prever o preço futuro, por exemplo, do petróleo, pode ser do ouro, da prata. Então, o modelo Stock to Flow também é aplicado no Bitcoin e ele costuma acertar muito bem. E perceba, né, que ao longo da história esse modelo ele acertou várias e várias vezes. Nós temos aqui essa linha mais fina, né, que é o modelo Stock to Flow, ou seja, ele fala quanto o Bitcoin deveria valer naquela data específica de acordo com a lei da oferta e da demanda. Então ele usa a quantidade de Bitcoins que vai existir no mercado, a quantidade de Bitcoins que já estão circulando no mercado e qual é a demanda em dinheiro, né, pela criptomoeda. E assim é formado esse modelo de preço. Perceba que desde 2012 o preço do Bitcoin, que é essa outra linha colorida, ele ficou muito parecido com o modelo, né? E olhando bem próximo para a data atual em que nos encontramos, o Bitcoin está um pouco abaixo do que ele deveria valer segundo o modelo Stock to Flow. Ele está mais ou menos $3.000 abaixo. No modelo hoje ele deveria valer $67.000 e o Bitcoin atualmente está em $64.000. Ou seja, seguindo esse modelo, o Bitcoin já está mais barato do que ele realmente deveria valer agora. E se nós olharmos até o final do ano, o Bitcoin vai estar valendo pelo menos $100.000 seguindo este modelo, tá bom? O que eu acho sobre isso? Se é plausível ou não, né? Agora a minha opinião. Realmente, esse modelo acaba acertando mesmo e ele está muito plausível com o que pode acontecer no final desse ano, porque nós temos dois grandes catalisadores ainda para esse ano de 2024 e eu vou mostrar quais são. Um deles é o maior de todos, que influencia o Bitcoin, influencia as ações da Nvidia, influencia também a Bolsa de Valores americana e o resto do mundo inteiro, tá bom? Inclusive a alta do dólar frente ao real, um dos fatores é esse, tá? É claro que o real tem sua responsabilidade, né? A queda no valor do real está muito atrelado a questões fiscais e responsabilidade do governo, inflação aqui do Brasil, mas tem um outro lado aí que está mais relacionado com a macroeconomia. Mas e agora, né? O Bitcoin está caindo, será que ele vai cair mais? Até onde ele pode cair? Será que vamos ter mais quedas pela frente? Peguei aqui o último ciclo de alta, né? Então, peguei desde 2020, mais ou menos, que foi o início ali do ciclo, né? E perceba o número de quedas que nós tivemos naquele ciclo de alta que foi o mais forte até hoje, né? O ciclo já começou logo de cara com uma grande queda, que está marcada aqui no número 1, né? Essa foi a queda em março lá do Covid, da pandemia, que foi uma queda bem acentuada, foi uma queda enorme aí em poucos dias, né? Foram basicamente 3 semanas com quedas enormes, tá? Depois o Bitcoin teve uma outra queda relevante aqui de mais de 10%, tá? Se eu não me engano foi uns 20% essa queda. Teve outras aqui, ó, 3, 4, 5, são todas quedas relevantes, tá? Que eu contei no gráfico. E no total deram 10 quedas durante todo o ciclo de alta. Então mesmo enquanto ele está subindo, ele tem quedas bem relevantes, quedas de 10, 20, 30, algumas de 50%, essa daqui foi uma queda bem grande, ó. E ele não tinha atingido o topo ainda, o topo veio aqui alguns meses depois, tá bom? E como é que foi o ciclo atual, né? Por enquanto a gente só teve 6 quedas realmente relevantes, tá? E a gente está indo aí para a 7ª, mais ou menos, né? Mas ela ainda não foi tão relevante assim, perceba que a gente só caiu ali próximo a 12%, que não é muita coisa para o Bitcoin. Mas no ciclo atual, né, se a gente considerar que ele começou ali no final de 2023, nós tivemos uma grande queda, que foi essa daqui, depois tivemos uma segunda queda, uma terceira, uma quarta, aí depois o preço disparou, né, no início desse ano e ele agora se estabilizou. É normal também esses momentos do preço estabilizar, né, ele ficar lateral por um período antes de continuar subindo. Isso fica claro neste ciclo aqui também, né. Depois dessa queda e da recuperação, perceba que ele ficou lateral por várias semanas antes dele continuar subindo, né. Ele teve uma leve alta aqui, mas ele voltou a cair e ficou lateral por mais um período, aí depois que ele teve a alta mais relevante, aqui ele ficou lateral novamente, aqui foi outro período que ele ficou lateral por várias semanas, alguns meses, né? E aqui também ele lateralizou e teve essa correção para depois se recuperar, lateralizar, aí veio o mercado de baixa em 2022. Então nós estamos vivendo aí cerca de 30, 40% já do ciclo de alta. Ainda temos 60%, de 60 a 70% ainda do ciclo por vir, né? Ainda não aconteceu a maior parte do ciclo. Então a gente está do início para o meio do caminho do ciclo de alta. Então essa lateralização, até podemos ter correções um pouco maiores, até os $58.000 lá que eu falei, que é um suporte super importante, vai ser uma correção muito natural para o mercado acumular e depois o preço voltar a subir.
aí a gente pode chegar lá nos 100 mil dólares no final deste ano ou no início do ano que vem, né? O modelo Stock to Flow não é exato, mas ele tende a acertar muitas e muitas vezes, tá bom? Então no curto prazo a gente pode ter mais quedas, só que já pensando num prazo um pouco maior, ainda sendo curto prazo, né? Porque curto prazo eu considero até 12 meses aí. Então pensando nas próximas semanas, nós podemos ver ainda o mercado caindo um pouco mais, lateralizando, sem muitas altas fortes, e mais para setembro ou novembro a gente pode voltar a ter altas mais fortes e relevantes, tá bom? Por isso, como o Bitcoin é o principal ativo do mercado cripto, em qualquer queda dessa cripto a gente foca em comprar mais, né? Para acumular mais para a alta que vai ter aí no futuro. E para quem está com medo agora dessas quedas, né? Só para vocês terem noção de como foram as quedas de 2020 e 2022, que foi o último ciclo de alta. Então eu coloquei um comparativo entre os 2 anos, né? Agora este ciclo atual e o ciclo anterior. A primeira queda que tivemos no ciclo anterior foi uma queda pequena, de 28%, quase 29%, né? Uma das quedas mais relevantes, né? A segunda queda mais relevante do ciclo inteiro foi ali na metade dele, mais ou menos, foi uma queda de 55%. Então imagina, você tinha lá 100 mil reais, depois dessa queda, você tinha ali praticamente 45 mil reais depois ali no fundo, né? E se você vendeu nessa queda desesperado e em pânico, você perdeu toda a alta que veio depois. Que veio uma alta muito maior, que pagou quem comprou na queda, pagou quem comprou mesmo nesse topo aqui. O mercado subiu várias e várias vezes, né? E a outra queda, né, que foi a queda mais relevante de todo o ciclo, foi essa, né? Foi uma queda de 62%. Então, essa já foi muito próximo do topo, aí ele teve essa correção de 62% e depois ele voltou a subir e formou um novo topo, aí tivemos topo duplo e depois início do bear market. Então repare que mesmo durante o mercado de alta, mesmo no Bitcoin, que é a principal cripto, a mais estável, digamos assim, e segura, ele teve quedas de 60% no mercado de alta. Então, mesmo assim, mesmo com essa queda, não foi bear market. Já no ciclo atual, eu peguei as quedas mais relevantes também e elas não passaram de 25% as maiores, tá? Então, a gente não teve tantas quedas como antes, né? As quedas de hoje não são tão grandes quanto as do ciclo passado. Então, tivemos quedas já de... Então, a primeira queda foi de 23%, a segunda mais relevante, 20%, e depois a terceira, que foi bem recente, foi uma queda de 17%. Mas a gente não tem mais quedas tão grandes, ou ainda a gente não teve uma queda tão grande, porque o mercado ainda considera que o Bitcoin não está tão caro assim como era no ciclo anterior. Porque nesse ciclo ele saiu de pouquíssimos dólares para 30, 40, depois 60 mil dólares. Agora o mercado já sabe que no passado o Bitcoin já valeu 68 mil dólares, e hoje o mercado está muito mais robusto, tem ETF de Bitcoin, grandes empresas comprando a cripto, e por isso essas quedas elas são menores, né? Muito mais tranquilas do que no ciclo passado. Então quedas próximas aí a 15% já são bem relevantes para este ciclo. Pode ser que tenha quedas maiores? Pode ser que sim, né? Não dá para saber, não dá para prever o mercado, mas esse tipo de queda já está sendo bem relevante no ciclo atual, entendeu? Uma queda de praticamente 17% é o equivalente a uma de 30% do último ciclo. Então essa queda atual de 12% já está sendo bem relevante no preço do Bitcoin. Pode ser que ele chegue lá nos 60 mil dólares? Pode ser que sim, se alguma coisa piorar aí nas próximas semanas. Mas sendo Bitcoin, o importante é traçar os suportes aqui no gráfico e sempre procurar comprar aos poucos, né? Não gastar todo o dinheiro de uma vez quando ele chegar próximo a esses suportes. Hoje ele tentou perder o suporte e aparentemente o mercado não deixou, né? O pessoal comprou tudo e ele voltou para dentro do seu suporte dos 64 mil. Ele estava tentando ir lá para os 59 mil, mas não conseguiu no dia de hoje, né? Pode ser que nos próximos dias ele caia mais, mas vamos ver, né? O que vai acontecer nos próximos dias com o mercado? Tem que deixar ele andar. Se você comprou, paciência, fecha gráfico, fecha preço e espera, né? Vai fazer qualquer outra coisa. Mas e as altcoins que caíram muito mais, né? Algumas caíram 50% nessa última queda. Se dermos uma olhada, alguns dias atrás elas tentaram se recuperar, mas elas não conseguiram e estão voltando a cair novamente. Por isso já encontramos criptos caindo bastante, ó. Algumas caindo 20%, outras 8%, algumas 10%, algumas bem relevantes caindo um pouco mais. Então, no caso das altcoins, a situação é mais preocupante por alguns motivos, tá bom? Esse gráfico, ele mostra a quantidade de stablecoins no mercado, né? O quanto dinheiro tem nelas no momento. Perceba que nós tivemos um aumento aqui, né, no dinheiro em stablecoins. Isso é um bom sinal para altcoins, né? Geralmente, quando está aumentando o dinheiro em stablecoins, as pessoas estão mais dispostas a correr risco e também a colocar dinheiro em altcoins. Porque esse dinheiro que está nas stablecoins costuma ir além do Bitcoin, né, para as altcoins. Então, quando a gente tem
mim essa crescente aqui é muito positiva. Isso daqui aconteceu no ciclo passado, né, no último ciclo de alta. Depois, quando veio o mercado de baixa, né, teve uma queda natural, as pessoas tiraram dinheiro de cripto, não queriam mais saber disso, colocaram em qualquer outra coisa e depois, né, no final do ano passado até agora, nós tivemos uma leve alta, mas ainda ela não foi muito forte e relevante. Isso já é uma consequência do porquê não tivemos uma altcoin season. Perceba que as pessoas ainda não estão dispostas e não estão colocando dinheiro e não estão colocando muito dinheiro no mercado cripto ainda, tá? Porque existem algumas questões macro. Não é só olhar para cripto, na verdade a gente tem que olhar para a economia também. E perceba a diferença na força do ciclo passado, né, da entrada massiva de dinheiro nas altcoins e agora ainda foi uma entrada muito tímida, uma entrada bem pequena. Por isso as altcoins subiram um pouco no início desse ano, mas elas ainda não subiram muito assim como foi no ciclo passado. Outra coisa que é bem relevante que está acontecendo nesse momento com as altcoins especificamente são os venture capital, né? São pessoas ou empresas que conseguem investir antes em projetos, antes deles serem lançados a mercado, ou até mesmo em alguns casos depois, né? Eles compram parte do projeto, viram sócio daquele projeto que está lançando tokens a mercado, e depois eles vendem essa participação para nós, né, investidores do varejo. E isso está acontecendo muito nesse ciclo, né? Mas olhando para o ciclo passado, como é que foi isso, né? Nesta linha preta nós temos o gráfico do Bitcoin, ou seja, a gente consegue ver exatamente em qual período do ciclo estávamos, né? Aqui era o início do ciclo de alta, aqui foi o topo do ciclo e depois veio o mercado de baixa. E perceba que à medida que o preço do Bitcoin vai subindo, as barras em azul elas também vão subindo, porque esse é o dinheiro que o Venture Capital vai colocando no mercado. Quanto mais alto está o Bitcoin e mais no hype está o mercado cripto, mais dinheiro o Venture Capital coloca. Porque esse pessoal, eles querem ganhar dinheiro, né? Assim como todo mundo. Só que eles entram antes em projetos, aí eles querem lançar isso quando o mercado está eufórico, está no topo, e o pessoal do varejo está comprando de forma irracional, né? Então eles acabam pagando muito mais caro por algo que não valeria aquilo. E o Venture Capital adora isso, porque eles ganham muito mais dinheiro nesses momentos. Então o Venture Capital costuma ser um indicativo de topo de mercado. Perceba que em 2020 eles estavam investindo pouco, né, próximo a 2 bilhões de dólares no mercado. Já em 2021, né, no topo do mercado, eles estavam investindo ali 12 bilhões, né, de dólares nesses projetos novos, em criptos novas no mercado, para serem lançadas o quanto antes, para depois eles venderem para nós os seus tokens, investidores do varejo. Então esse é um indicador já de topo do mercado. E como é que foi depois, né? No mercado de baixa, perceba o que aconteceu, né? O investimento de Venture Capital caiu bastante, enquanto o preço do Bitcoin também foi caindo, enquanto o preço do Bitcoin e das altcoins caíram drasticamente, até que chegamos nas mínimas e depois o preço voltou a se recuperar. E já fica claro aqui que os maiores investimentos de Venture Capital foram quando o Bitcoin estava ali entre 50 a 60 mil dólares. Se a gente pegar aqui a capitalização de mercado total do mercado cripto na época, né, foi entre este topo aqui e este daqui também, que é exatamente o momento que nós estamos agora, né? Nós estamos exatamente no mesmo patamar do ciclo passado, quando começou o mercado de baixa. Quer dizer que agora começou o bear market, o mercado de baixa? Não, calma que não é isso, tá? Não é isso que eu quero mostrar. Eu só quero mostrar que agora também está aumentando bastante a entrada do Venture Capital. Como o mercado cripto voltou a subir, perceba o que aconteceu com esse gráfico aqui, que mostra basicamente a quantidade de novos tokens lançados em cada blockchain. 2020, 2021 tivemos muitos lançamentos, só que depois disso, mesmo em 2022 teve bastante lançamento, até que teve uma queda maior, né, disso daqui. Aí o mercado voltou a subir e o lançamento de novos tokens, novas altcoins no mercado explodiu. Então se compararmos agora com 2021, perceba que tem muito mais tokens novos sendo lançados todos os dias no mercado. Então ali, comparando ano a ano, o número total de criptos existentes, né? 2021 tinha 440 mil tokens, que já era bastante coisa. 2022 já chegou à marca de 1 milhão. 2023 estava quase em 2 milhões de tokens e 24 está em 2,5 milhões. Ou seja, neste ciclo existem praticamente 6 vezes mais criptos do que no ciclo passado de 2021, que tinha ali 400 mil mais ou menos. Agora a gente tem 2,5 milhões de tokens. E esse, meus amigos e minhas amigas, está sendo um dos maiores problemas atuais do mercado de altcoins. O dinheiro está muito diluído, tem muito venture capital que entrou agora recentemente nessa última alta, né, e estão vendendo muitos tokens a mercado, causando enormes inflações aí no mercado de altcoins, porque olha só, olha lá, nos próximos 7 dias vamos ter a venda já de 81 milhões de dólares em tokens. O principal aqui vai ser esse ID, que vai vender
vender 35 milhões, ou seja, 18% quase de toda a circulação que ela tem em mercado vai ser vendido nos próximos 7 dias. E esse está sendo um grande problema para as altcoins, porque muitos projetos que entraram aí, os investidores iniciais, que tinham pessoas que compraram o token antes e agora elas estão vendendo em massa isso. Então o mercado precisa absorver isso, só que sempre que tem mais e mais vendas, não tem dinheiro novo entrando, assim como vimos aqui no mercado de stablecoins, que basicamente se estabilizou, né? Não teve nenhuma alta, ou seja, não tem dinheiro novo entrando no mercado, e tem muitas vendas acontecendo, naturalmente o mercado de altcoins vai caindo cada vez mais. E o que pode trazer dinheiro para o mercado para absorver esses tokens sendo vendidos e também para causar altas realmente significativas? Bom, o principal catalisador continua sendo este, ó. Jeremy Powell, esse cara aqui. Porque ele é basicamente o presidente lá do Banco Central Americano, do Fed, né? Eles precisam cortar juros nos Estados Unidos para entrar dinheiro no mercado cripto e também vai entrar dinheiro nas ações da Nvidia, vai entrar dinheiro no S&P 500 que vai voltar a subir forte, mas precisa cortar juros, porque é isso que tem um impacto de verdade na economia que vai causar um impacto micro no mercado cripto. Sem corte de juros, as pessoas vão continuar sem tendo dinheiro para aportar em cripto, vão continuar pagando financiamento caro, as pessoas não estão tomando empréstimos para investir em coisas de maior risco. Na verdade, elas estão bem conservadoras investindo em dólar e tesouro, tá? Nesse momento, porque juros altos atraem aí pessoas investindo no tesouro nacional, ou seja, em renda fixa. Por isso o dólar se valoriza e renda variável fica estagnada ou ela se desvaloriza, assim como está acontecendo com as altcoins. Muitas vendas massivas, não tem dinheiro novo entrando no mercado e por isso as altcoins estão corrigindo muito mais do que, por exemplo, o Bitcoin. Quando vai acontecer o corte dos juros? Só no final do ano, pelo que o Jeremy Powell falou. Então o mercado já está com essa expectativa. Caso a gente tenha alguma reunião que antecipe os juros, aí beleza, né? A realidade veio muito melhor do que a expectativa e a gente vai ter altas mais fortes muito antes de novembro. Caso isso não aconteça e a realidade seja igual à expectativa, aí o mercado ele vai continuar como está, subindo gradualmente, não vai ter altas muito fortes nem quedas muito fortes. Mas se na próxima reunião esse cara falar o seguinte: inflação ainda está descontrolada nos Estados Unidos, não vamos ter corte dos juros esse ano, aí esquece. Altcoins vão derreter ao máximo, Bitcoin vai cair abaixo dos 60 mil dólares, provavelmente, tá? E aí nós podemos ter um pequeno bear market. Você está preparado para isso? Sim ou não? Porque esse é o grande ensinamento aqui para quem investe em altcoins. Qual é a principal regra para altcoins? Em altcoins, olha só, pense no que você pode perder antes de você imaginar o quanto você pode ganhar. Então, antes de pensar que você pode transformar R$1.000 em 10 mil, 10 mil em 100 mil, 100 mil em 1 milhão, pense: se eu colocar 10 mil reais aqui e isso cair 90%, ou seja, no final estar valendo R$1.000, você se sentiria confortável com isso? Esse é um dinheiro que você pode perder ou é um dinheiro essencial para você sobreviver? Se a resposta for eu vou sentir essa perda, não investe em altcoins ou investe bem menos, tá? Nesse momento está muito mais arriscado comprar altcoins do que em qualquer outro momento desse ano, tá? Por isso que eu falei no início, eu errei, eu achei que a altcoin season viria antes, só que ela ainda não veio e provavelmente só virá no final do ano ou no ano que vem. Então nós que compramos altcoins, podemos ver o nosso portfólio cair um pouco mais antes de vir as altas mais fortes. Mas olha só, para aproveitar esse momento para comprar coisas que são mais robustas e seguras, né, dentro do mercado cripto, é importante você utilizar uma corretora que seja grande no mercado, ofereça preços que são bons e atrativos, não tenha taxas altas, assim como acontece com os bancos aqui do Brasil, né, e permita você sacar as criptos da sua corretora, porque o mais importante é isso, você ser dono das suas criptomoedas. Eu utilizo há vários anos a Crypto.com, que hoje ela é parceira do canal também, mas eu utilizo ela há muito tempo antes de nós fazermos essa parceria. E como eu acredito na empresa, eu recomendo ela para vocês, se vocês quiserem alguma plataforma para comprar durante essas quedas, né? Principalmente as moedas mais robustas para médio e para longo prazo. Para você conhecer mais a plataforma e ver se faz sentido ou não para você, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Se você negociar mais de $500 dentro de 90 dias, você ganha mais $10 aí de bônus para você. Fechou? Em qual momento do ciclo de cripto nós estamos? Será que já chegamos na fase de euforia, topo de mercado? Não. Provavelmente não. A gente ainda está nessa fase aqui, ó. Lembra que eu falei, já foi de 30% a 40% do ciclo de alta. Então, já passamos da fase de depressão, que foi 2022, 2023.
Começamos aqui nesta fase que tem uma alta mais forte, né, que é a fase de descrença. Só que nessa mesma fase, depois de uma alta relevante, nós temos uma queda que também é relevante. Então pode ser que seja essa queda que está ocorrendo neste momento e que pode continuar aí 1, 2, 3 semanas, até 6 semanas por todo o histórico do que já aconteceu no mercado, tá? Então perceba que é a última queda do momento de descrença antes do ciclo de alta mais forte. Pode ser que a gente esteja exatamente nesse período e ele pode levar várias e várias semanas, tá bom? É aqui que separa aqueles que vão ganhar dinheiro de fato no mercado daqueles que não vão ganhar dinheiro e vão desistir e era só um curioso, né? Não estava disposto a aprender e não tem paciência nenhuma, sempre está procurando a próxima coisa, mas nunca melhora de vida. Então você viu que o principal catalisador do mercado cripto é o Fed e a macroeconomia no final do ano. Mas nós temos um outro catalisador que pode vir muito antes, né, entre o final desse mês até setembro, que são os ETFs de Ethereum. Isso daqui, ó, com uma alta do Ethereum sendo um sucesso, as altcoins já vão começar a subir forte. Só que o principal ainda continua sendo o corte nos juros, tá bom? Porque ele traz muito mais dinheiro do que só um ETF de Ethereum para o mercado. Então hoje, se você tem altcoins e está com medo porque as suas altcoins estão negativas, né? Ou se você pretende comprar altcoins agora que o mercado corrigiu bem e você não estava confortável no início do ano porque estava com muito hype e muito FOMO, eu dou aqui 5 passos para você pensar e refletir aí. A sua altcoin está claramente em uma narrativa forte, ou seja, inteligência artificial, RWA, que a BlackRock está apoiando bem. Meme coins também estão sendo uma narrativa forte, a rede da Solana é uma narrativa forte, talvez a rede da Base seja uma narrativa forte também. Então pensa, a sua altcoin está numa narrativa forte? Se sim, beleza. Vamos pro próximo aqui. A altcoin tem um diferencial chave? Então a sua altcoin faz alguma coisa que outras altcoins não fazem e ela está em uma narrativa forte? Não precisa ser necessariamente utilidade dela. Pode ser quantidade de tokens que ela possui, se já está todos a mercado ou não. Pode ser uma comunidade forte ou entre outras coisas, tá? Mas dando um exemplo, lembra da Render que eu falei que tem outras concorrentes dela? Mas a Render ainda é uma das principais, porque a comunidade ainda adotou bastante ela e talvez a IO.net seja uma outra aí que faz a mesma coisa praticamente que a Render, só que a atenção do mercado cripto está mais nessas duas, tá? Do que nas outras que eu mencionei, que são 5 aí no total. Então pensa nisso, né? Tem um diferencial chave a sua cripto? Terceiro, ela tem inflação baixa ou pouca inflação durante o período que você quer segurar? Ela pode ter sim uma inflação, mas só vai começar lá em 2026, a inflação 2025, e você quer segurar o token antes, né? Antes disso, e você quer vender antes disso. Então, neste caso, não tem tanto problema a inflação da moeda, mas de preferência, pegue aquelas com inflação baixa ou que não tem mais inflação. Quarto ponto, ela tem uma comunidade forte. Muita gente fala da DOG, né? Mas ela ainda não tem uma comunidade tão forte quanto as outras meme coins. Só que ela tem outros diferenciais que tornam ela bem atrativa. Ela tem um diferencial chave por ser a primeira meme coin desta narrativa, né? Diferente das outras que são da rede Ethereum ou da rede Solana. Então a comunidade dela não é tão forte, mas ela compensa em outros pontos. Mas olha sempre para isso. A comunidade da cripto que você escolheu é forte? Sim ou não? E quinto, gerenciamento de caixa, né? Eu vi o pessoal falando que comprou nas quedas, mas agora não tem mais nada para comprar. E isso foi um mau gerenciamento de caixa. Mas porque você nunca, em hipótese alguma, deve ficar sem caixa. No meu caso, eu sempre procuro ter 20% do caixa. Eu gastei o meu dinheiro agora, então eu tenho que repor esse caixa já no mês que vem ou na próxima vez que eu receber um dinheiro para aportar em cripto ou para investir. Então nunca gaste todo o seu caixa, mesmo que pareça que aquela queda seja a maior oportunidade de todas, tá bom? Agora, com relação às criptos que eu comprei, tem algumas que estão negativas, sim. Algumas se pagaram pela questão do DeFi, das piscinas de liquidez, só que outras não. Eu não coloquei nas piscinas e eu estou esperando uma valorização delas e algumas estão negativas, tá bom? Basicamente, como elas cumprem esses 5 pontos, eu vou segurar, tá? Principalmente pensando na aprovação dos ETFs de Ethereum e também lá no final do ano que podemos ter corte nos juros e o dinheiro vai entrar em massa. Mas como isso pode levar de 4, 5, 6 meses, pode ser que eu troque uma narrativa por outra, tá? Durante esse período. Mas por enquanto eu vou segurar elas. Agora em diante, se o Bitcoin cair para 60, 58 mil dólares ou até menos, eu vou comprar mais Bitcoin e mais Ethereum. E as altcoins eu vou dar uma segurada no momento, beleza? Mas comenta aqui embaixo o que você está fazendo. Você está comprando, você está esperando, você está em pânico querendo vender tudo porque está no prejuízo. Deixa aqui nos comentários.